Olá, pessoal. O meu nome é Hilton Silva. Para quem não me conhece ainda, eu sou coordenador do Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente e também docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA, que é o único que oferece formação no campo da bioantropologia com área de concentração específica no Brasil, e também docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia, que é o nosso programa de mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Pará. Eu tive a honra de ser convidado também para fazer uma apresentação no 4º Seminário de Bioantropologia do GEB, da Universidade do Estado do Pará. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouco algumas das ideias que estão hoje sendo debatidas dentro de diversos programas e por diversos autores no mundo sobre a relação entre devastação ambiental, mudanças climáticas e a emergência de novas pandemias no século XXI. Eu vou contar hoje com o auxílio da Ariana para fazer a passagem dos slides, então peço que passe o próximo slide, por favor. Bom, para a gente falar sobre esse tema tão importante, é preciso a gente começar a falar sobre algumas definições que estão colocadas no cenário internacional. Entre elas, a definição de antropoceno, que seria um novo período, né, uma nova era dentro das diversas eras que têm sido descritas no nosso planeta. Então, o antropoceno se caracteriza como um período no qual os seres humanos, que são uma espécie muito recente no planeta, como nós sabemos, a nossa espécie tem possivelmente aí cerca de 300 mil anos de existência, segundo os dados mais recentes, né? No entanto, tiveram um enorme impacto planetário, capaz de influenciar mudanças climáticas globais, causar devastação ambiental sem precedente na história do planeta, né? E extinções em massa, e, por outro lado, a emergência, né, de patógenos altamente contagiosos e letais, ocupando esses nichos ecológicos. Segundo o Paul Crutzen, que é o criador desse conceito de antropoceno, a civilização é uma força planetária de alcance e duração geológica. Portanto, isso seria suficiente para incluir, né, além do período que nós estamos vivendo agora, o Holoceno, que começou aí por volta de 10 mil anos atrás, também um novo período chamado Antropoceno. Então, as mudanças climáticas globais mais graves, elas acontecem exatamente nesse período do Antropoceno. Próximo. Um outro elemento importante que unifica esse debate no campo da antropologia é a cultura como elemento de transformação socioambiental. Então, embora outros animais tenham cultura, segundo, né, a Jane Goodall e outros autores, para o Roque Larraia, as culturas são sistemas de padrões de comportamento socialmente transmitidos, assim como os genes, a gente pode pensar também, né, que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos e ecológicos. Então, a cultura é um mecanismo de adaptação dos seres humanos. Os componentes ideológicos da cultura, ou seja, a maneira como nós interpretamos o nosso lugar no mundo e a forma como nós vemos as nossas relações com as outras criaturas viventes e não viventes do planeta, né, podem ter consequências adaptativas no controle das populações, da nossa população e das populações com as quais nós interagimos, né, na subsistência das espécies, na manutenção ou na modificação dos ecossistemas, como nós temos visto, né, e em outros fatores associados exatamente a essa capacidade de sobrevivência do nosso grupo. Próximo. É conhecido que muitas espécies modificam seu nicho ecológico. O Darwin ficou fascinado com a capacidade que as minhocas tinham de modificar, né, o seu ambiente, o seu nicho ecológico, e passou muitos anos estudando isso. Outros animais também influenciam, de alguma maneira, a natureza. Os primatas são conhecidos por fazer isso.
mas nenhuma espécie afetou tanto o meio ambiente quanto o Homo sapiens. Segundo o painel do IPCC, de mudanças climáticas, estima-se que as atividades humanas já tenham causado cerca de 1 grau centígrado de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, ou seja, de pouco mais de 300 anos atrás, com uma variação provável de 0,8 a 1,2 graus centígrados. Essa alteração é apenas o que foi acrescentado além do que normalmente se esperaria em termos de mudanças de temperatura no planeta, né? É possível que o aquecimento global atinja mais 1,5 grau entre 2030 e 2052, caso se continue a aumentar, né, esses parâmetros no mesmo ritmo que se tem atualmente. E daí esse relatório do IPCC, que foi publicado agora em 2021, ser um relatório que tem causado tanto alarme né, nos investigadores mundiais e nos cientistas. O próximo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, né, têm sido os mais quentes já registrados em 2 séculos, desde que se começou a fazer esses registros oficialmente. E as repercussões elas já estão aparecendo de maneira absolutamente evidente. Então, todas as regiões do planeta passam por eventos climáticos extremos, como as secas no Afeganistão, que também contribuem, né, para o caos social e político que está acontecendo agora naquele país, né? Os incêndios florestais acontecendo nas estepes da Rússia, em muitos lugares que ocupam milhões de quilômetros quadrados e que nunca haviam sido incendiados antes. Chuvas fortes e inundações, como na Europa Central, na Alemanha, se tem visto nesse período. Os ciclones tropicais, como está acontecendo no Haiti, que se soma ao terremoto e à situação política e econômica daquele país. O derretimento das geleiras e ondas de calor, como se tem visto no Canadá, inclusive causando muitas mortalidades. Todas essas coisas já estavam sendo previstas pelo painel do IPCC e elas acabam se concretizando cada vez mais, indicando claramente que nós estamos efetivamente em um processo de mudança global e, sem dúvida nenhuma, com influência humana. Pode passar? Essas mudanças elas têm implicações diretas do ponto de vista biológico. Então, segundo as pesquisas do IPCC, em 105 mil espécies, estima-se que 6% de insetos, que são os principais polinizadores do mundo, 8% de plantas, que são a base né, da biologia de todo o planeta, são as plantas que alimentam a maior parte das criaturas do planeta, né, e 4% de vertebrados vão perder a metade de sua amplitude geográfica com o aumento de 1,5 grau centígrado. Como nós sabemos que não há nichos ecológicos vazios, na medida em que essas criaturas deixam de ocupar esses nichos, outras criaturas, talvez potencialmente mais nocivas aos seres humanos, vão ocupar esses espaços. Também é esperado que aumente a perda de recursos costeiros e se reduza a produtividade da pesca e da aquicultura, influenciando diretamente na nossa capacidade de alimentar uma crescente população humana, né? Projeta-se ainda que os recifes de corais diminuam de 70% a 90%. E os recifes de corais são considerados os berçários das espécies marinhas. Portanto, se há redução nos recifes de corais, né, e há perda irreversível de ecossistemas marinhos e costeiros, isso influencia diretamente na capacidade do oceano de alimentar as outras criaturas que ali vivem e, eventualmente, de fornecer também alimentos para os seres humanos, aumentando ainda mais os nossos desafios globais de uma população humana crescente e cada vez mais dependente dos recursos naturais. O próximo. E qual é o lugar da Amazônia nesse cenário? Bom, alguns locais do planeta, né, como a região amazônica como um todo, os diversos países que compõem a Amazônia, né, as florestas do norte, do centro da África e do sudeste asiático, contêm grande quantidade de animais e de plantas, ou seja, grande biodiversidade e também grande sociodiversidade em termos de populações e línguas, que evoluíram ali ao longo de milênios. No entanto, a Amazônia brasileira ela é especial porque ela ainda é amplamente desconhecida, né? E os estudos demonstram que tem aí uma quantidade ainda maior de biomas, de espécies, de povos e de línguas
muitos dos quais não foram sequer estudados até o momento. Ao mesmo tempo, você tem uma área que tem sido severamente afetada em termos de redução da sua biodiversidade e rápida degradação ambiental por ação especificamente antrópica, particularmente no período pós-colonial. Próximo. Então, a biodiversidade da Amazônia, ela está mantida em grande parte graças aos esforços das unidades de conservação, mas é um bioma que tem se mostrado extremamente frágil. Próximo. A região amazônica tem sido ocupada há cerca de 11 mil anos e já se sabe por registros arqueológicos que ela foi povoada por grandes grupos humanos, né, que desenvolveram mecanismos adaptativos extremamente eficientes, fazendo uso sustentável dos recursos naturais e cujos descendentes, as populações indígenas contemporâneas, ainda hoje contribuem para a proteção do meio ambiente, sobretudo aquelas que vivem nas suas terras indígenas, que estão cada vez mais ameaçadas pela legislação e por a invasão de garimpeiros, madeireiros, que continuamente assediam, né, essas áreas da Amazônia que ainda se mantêm integralmente protegidas. Então, o processo de ocupação da região, sobretudo nas últimas 5 décadas, e mais intensamente nos últimos anos, se caracterizou pelo aumento exponencial da destruição da sociobiodiversidade, tanto com a perda de línguas, de povos, e com a perda do ambiente natural, como tem sido registrado também pelo IPCC, né, em diversos relatórios. Próximo. A construção de grandes projetos na região, como as grandes hidrelétricas como Samuel, Balbina, como a Tucuruí, né, são exemplos de grandes projetos que têm tido impacto substancial tanto na flora, na fauna, como nas populações humanas. Próximo. Então, essas mudanças, né, ecológicas que têm acontecido na região, elas, de uma forma ou de outra, têm contribuído para os câmbios climáticos ambientais, né, e, como consequência, favorecem ou se somam, né, para favorecer o surgimento de novas doenças nos seres humanos e nos animais, como a SARS, da qual vem, né, o Covid-19, a MERS, a Zika, a Ebola, H1N1, H5N1, que estão aí em diversas partes do mundo e cujo controle, né, tem se mostrado bastante difícil, apesar das nossas intervenções tecnológicas, haja vista, por exemplo, a Covid-19, que mesmo em países que já estão com altas taxas de vacinação com 2 doses, continuam aparecendo novas ondas e novas variantes que não sabemos quais serão os desdobramentos, né, e por quanto tempo isso vai persistir. Próximo. Então, os impactos sociais, econômicos dessas pandemias só agora começam a ser efetivamente analisados. Pode passar? Recentemente, Swinburne e colaboradores propuseram que essas mudanças climáticas e as doenças formam uma sindemia global. Sindemia é um termo que já tem sido bastante utilizado para expressar um conjunto de epidemias ou de doenças que acontecem simultaneamente e agravam essa situação. Quando isso ocorre em nível global, tem-se então o cenário de uma sindemia global, que tem como base comum as condições sociais, a deterioração das condições sociais, das condições ambientais, econômicas e individuais, que são fenômenos interdependentes, complexos e de longa duração, e de difícil resolução, como nós temos visto com a ampliação das disparidades sociais e econômicas acontecendo agora durante a pandemia. Pode passar? Então, o fenômeno da degradação ambiental está intimamente associado ao fenômeno da pobreza, do racismo ambiental. Próximo. Que se somam, então, aos fenômenos relacionados à poluição ambiental, uso de recursos fósseis, exploração desenfreada dos recursos naturais e a geração de gases do efeito estufa. Próximo. E a somatória desses efeitos se manifesta, então, no aparecimento, né, ou no aumento da frequência de ocorrência de epidemias, como mostrado nesse trabalho recente publicado sobre o aumento das pandemias e os aumentos das epidemias na região da Ásia e do Pacífico, por exemplo, de onde vem agora a Covid-19,
mas não estão restritos a essa região. Então, o que a imagem mostra muito claramente é que você tem aí, entre os anos de 1950 e 2010, um aumento bastante significativo, tanto do número de doenças da frequência com que as ocorrências dessas epidemias aparecem no cenário da região da Ásia e do Pacífico, mas o mesmo pode acontecer, ou vem acontecendo, na verdade, em outros lugares do globo também. Próximo. Então, em conclusão, né, como única espécie capaz de influenciar todos os ecossistemas planetários, a necessidade do Homo sapiens repensar suas ações, enquanto ainda há tempo de evitar nossa própria extinção. Então, nós podemos caminhar para um bom antropoceno, no qual as nossas ações permitirão a continuidade não só da nossa vida, mas de outras vidas no planeta, ou para um mau antropoceno, onde a continuidade das nossas ações tenderá a levar para o nosso desaparecimento, a nossa extinção, como já aconteceu com mais de 99% das espécies do planeta. Próximo. A propósito disso, logo no começo da pandemia, eu escrevi um pequeno artigo para o nosso blog da Bioantropologia, que eu convido todos e todas a visitarem, chama Bioantropologia, Cinema e a Covid-19, é o nome do artigo, onde eu apresento alguns filmes que têm relatado, então, o aparecimento de doenças e de epidemias e quais são os efeitos disso, tanto do ponto de vista social como econômico, naturalmente a partir de uma perspectiva da ficção, mas é sempre interessante a gente aprender com a ficção e como a ficção pode, eventualmente, se transformar ou não em realidade e o quanto isso depende de nós. Então, espero que todos tenham aproveitado e, se puderem, boa leitura e bons filmes. Muito obrigado.